Isabel, eu vou dar uma explicaçãozinha bem rápida a respeito daquela sainha que é feita como se fosse um caracol, né? É de uma estilista, parece que é russa, né? Anastácia Cruz. Porém, a gente já viu esse modelinho aí na década de 70 em vários lugares, inclusive na versão em tecido, tá? Então, a partir do crochê espiral, eu fiz um protótipozinho, né? Aqui eu tenho um segundo protótipo feito, quase acabado, né? Que eu vou mostrar como é que faz para unir, tá? Mas antes eu quero dar a explicação de como inicia. Deixa eu pegar o outro protótipo. Ó, a sainha ficou assim quando eu fiz a primeira vez, mas eu fiz com alguns erros. Então eu fui pensando e agora eu cheguei num ponto que fica super fácil, tá? Bom, vocês viram que ela é toda feita em pontinho V, né? Pontinho V é um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, pula 2 pontos de base, no terceiro faz de novo um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Então a gente tem que ter correntinha sempre múltiplo de 3, tá? Além disso, a gente vai ter em alguns locais aumento, né? A gente vai ter que distribuir esses aumentos ao longo da correntinha. Então eu distribuí aqui aumento no começo, aumento mais adiante, outro mais adiante e mantive uma regularidade nesses aumentos, tá? Nesse modelinho aqui e no outro que eu já emendei, eu coloquei 60 correntinhas. Das 60 correntinhas, eu consigo fazer, ó, 1, 2, 3, 4 grupinhos e mais 4, um grupinho em separado aqui de ponto V, tá? E que a cada 4 grupinhos eu tenho um aumento, tá? Então, como é que eu faço? Aqui no começo, eu já faço um aumento, tá? Então, eu faço na bordinha, né? Eu terminei as 60 correntinhas. Aí eu faço 4 correntinhas e mais um ponto alto na primeira correntinha, tá? Ou na quinta correntinha a contar da agulha. Uma correntinha e mais um ponto alto no mesmo lugar. Então, já ficou um Vzinho de aumento. O Vzinho de aumento, ele tem um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto, tá? Aí eu fui caminhando aqui, né, pulando 2 pontinhos de base. No terceiro eu fiz um V, 2, 3, 4, tá? Tem 4 Vs aqui, tá? De ponta cabeça, né? Vamos virar que fica melhor para ver. Assim, tá? Então aqui, ó, tem um aumento, vou focalizar bem perto, ó. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Depois pulou 2 pontinhos de base, no terceiro fez um ponto V, pulou 2 pontinhos no terceiro, um ponto V, né? Então, 2 grupinhos, 3 grupinhos, 4 grupinhos. O quinto é um aumento, ó. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Aí eu começo de novo a série. Um ponto V, 2, 3, 4. Aí eu tenho mais um aumento, tá? Depois mais 1, 2, 3, 4 e mais um aumento. E aqui na pontinha, ao invés de fazer 4 Vzinhos, o que eu fiz? Eu fiz 2 Vzinhos e para fazer o biquinho aqui, porque vai afunilando e essa parte depois vai grudar lá do outro lado, né? Então eu fiz 3 meios pontos e 3 pontos baixos. E voltei essa carreira toda aqui, ó, ela volta tudo em ponto baixíssimo, tá? Até, volta em ponto baixíssimo, aliás, esses primeiros 6 pontinhos aqui que a gente diminuiu. Agora, aqui em cima do primeiro Vzinho, a gente vai fazer 3 pontos baixos, um ponto baixo em cada pontinho, um sobre o ponto alto, um sobre correntinha, outro sobre o ponto alto. Depois a gente vai fazer 3 meios pontos,
tá? Então, meio ponto alto sobre o ponto alto, meio ponto alto sobre a correntinha e meio sobre o outro ponto alto. E aqui, ó, vocês veem que já é o último aumento da carreira anterior. Então, eu faço um Vzinho completo aqui dentro, depois outro, e vou continuando, vou fazendo Vzinho completo em todos, inclusive nos aumentos. Cuidado para não fazer aqui no meio, tá? Tem que fazer direitinho em cada aumento. Deixa eu pegar a agulha que fica mais fácil para mostrar. Porque às vezes a gente erra e ao invés de fazer aqui onde tá a correntinha, né, o ponto alto e a correntinha, a gente faz aqui, ó, no intervalinho de um e outro. Aí não dá certo, tá? Então vai chegando, vai voltando até aqui. Vocês percebem que conforme a gente for fazendo, ele vai aumentando pro lado de cá e vai fazendo essa curvinha aqui pro lado de lá, tá? A sainha, ela é toda executada assim, não tem nada de diferente. Então, a gente começa com essa correntinha inicial, isso aqui já é a lateral que a gente vai unir. Depois vai unir lá no final com o último, né, com a última carreira que a gente fizer. E a largura que a gente quiser vai dar aqui, tá? Então, aqui vai ser a largura do quadril. Pode tirar aí uns 10% da largura do quadril, né? Porque o crochê, vocês sabem que estica. Então, pode ser um pouquinho mais justo. Ou se quiser mais larguinho, tá? E depois, como a gente vai fazer um acabamento aqui para fazer a cintura, ele vai franzir, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu comecei a tecer daqui, né? Vim até o biquinho e daqui eu voltei. Então, voltei com a primeira cor, tá? Aqui, se eu quiser, eu posso continuar com a mesma cor, mas eu achei mais interessante fazer uma listinha. Então, eu já emendei uma outra cor, que foi o branquinho, tá? E aqui mesmo onde eu emendei, eu nem arrebentei o fio do novelo. Eu deixei o fio para continuar as outras carreirinhas, tá? Porque depois fica mais fácil pra gente esconder. A gente vai fazer o acabamento e vai escondendo o fio. Então, aqui o que eu fiz? Eu já fiz um aumento, aí eu continuei a fazer o mesmo padrão. 1, 2, 3, 4 grupinhos de ponto V, outro aumento, depois 1, 2, 3, 4 grupinhos de ponto V, outro aumento, 1, 2, 3, 4 grupinhos, outro aumento. Aqui eu fiz 2 grupinhos de ponto V e já fui para diminuição em cima do ponto V da carreira anterior, os 2 últimos que ficaram aqui antes desse finalzinho, tá? Então, eu fiz 3 meios pontos e 3 pontos baixos. Por que a gente faz essa diminuição, gente? Porque a gente tá aumentando aqui, tá? Então, a quantidade de aumentos que a gente fizer aqui, a gente tem que diminuir aqui no biquinho, tá? Então, aqui eu fiz 4 aumentos, eu aumentei 4 vezinhos, ó, um aqui, o outro aqui e outro aqui embaixo. E daqui eu já, opa, tá movendo. Daqui eu já tirei, né? Na primeira carreira aqui eu já tirei 1, 2, depois na segunda carreira 3, 4. Aí quando eu entrei com o branco eu já tirei também 1, 2, aí na volta também tirei 3, 4. Então eles vão morrendo aqui, o que aumenta aqui, morre aqui. Por que eu tô falando isso? Porque se a gente quiser uma saia mais comprida, isso aqui é um modelo pequenininho, ele ficou inclusive com 16 centímetros de comprimento quando eu fechei o primeiro que eu fiz, né? Então eu calculei mais ou menos que se eu quiser um comprimento maior, eu tenho que aumentar aqui a quantidade de correntinhas. Mas não necessariamente eu tenho que usar esse padrão aqui de ficar pulando, fazendo só 4 pontinhos vezes para fazer o aumento, depois mais 4 vezes para fazer o aumento. Posso fazer, só que aqui vai dar, se eu tiver, por exemplo, 4 vezes esse valor, ó, aqui tem 60 pontos, se eu colocar 240 correntinhas, né? Eu vou ter 4 vezes 4, vou ter 16 pontos, né? 16 grupinhos de ponto V para sumir aqui embaixo.
Então vai ficando assim muito abertão aqui embaixo, né? Talvez dê defeito. O que a gente pode fazer? A gente pode aumentar esses intervalinhos. Então, por exemplo, em 240 correntinhas, dividindo por 3, eu vou ter 80 pontinhos vezes, né? 80 pontinhos vezes. Eu posso ter nesses 80 pontinhos vezes aproximadamente 10 aumentos, tá? Se eu fizer o seguinte, se eu colocar aqui, ó, 7 pontinhos vezes sem aumento e no oitavo eu coloco um aumento. Ou eu posso ter só 8 aumentos nessa roda. Então, eu posso fazer aqui 9 pontinhos vezes e no próximo fazer o aumento. Então, eu ocupei aqui 10 espacinhos de pontinho V, tá? Então, se eu aumentar ao longo dessa rodinha 10, fizer 10 aumentinhos, aqui embaixo eu vou ter que diminuir esses 10 aumentinhos. Metade na primeira carreira, né? Então, aqui eu teria que ir diminuindo devagarinho, né? 5 vezinhos, por exemplo. Então, eu faria, por exemplo, 3 com pontinho baixo, 2 com meio ponto. Na outra carreira, eu faria a mesma coisa, iria diminuindo meio ponto, né, em 2 e ponto baixo em 3. Então, eu diminuiria 10 bloquinhos de pontinho V, que foi o aumento que eu fiz ao longo da carreira. E vai seguindo assim, tá? Toda vez eu começo o aumento aqui logo no primeiro, porque aí não fica difícil, não fica fácil de se perder, não. A gente consegue se controlar melhor, tá? Eu tinha iniciado daqui da ponta pra cá, mas bagunçou muito. Então, mais fácil mesmo, o método mais fácil é a gente começar o aumento desde essa pontinha, onde vai ser o nosso cos, até o final, tá? E aí a gente faz quantas carreiras a gente quiser, tá bom? Nota aqui a última carreira que eu fiz, ó, ele vai ter sempre a mesma quantidade de pontinho V, tá? Porque eu tô diminuindo aqui. A cada carreira eu tô dando essa afinadinha, afuniladinha até diminuir os pontos, tá? Agora, eu vou fazer a última carreira do branco. Quando eu chegar na última carreira, eu vou tentar mostrar para vocês como é que faz a união, tá? Só um minutinho. Bom, gente, tô tentando aqui, brigando com a câmera, mas vamos ver se eu consigo fazer, né? E vou fazer através da câmera, tá? Olha o que eu fiz. Eu segui com a cor branca, ó, fiz o primeiro aumento, enrolando aqui. Fiz o primeiro aumento, aí 1, 2, 3, 4, né? Vezinhos. Segundo aumento, olha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. 1, 2, 3, 4 vezinhos. Quinto é um aumento. 1, 2, 3, 4 vezinhos, um aumento. 1 e 2 vezinhos, e aí eu fiz a diminuição. Então, no primeiro vezinho aqui, 3 meios pontos altos, depois 3 pontos baixos, e voltei aqui sobre os que eu tinha diminuído, né? 6 pontinhos que eu diminuí na carreira anterior, com um meio ponto baixo, né? Ou ponto baixíssimo. E aqui, então, no primeiro vezinho, 3 pontos baixos e 3 meios pontos altos no segundo. Então, agora eu vou emendar esse pedaço aqui com... Cadê a pontinha? Com essa pontinha aqui. Vocês estão vendo? Tá? Como que eu vou fazer? Ó, tem que ter cuidado, né? Só antes explicando que, como é uma miniatura, eu fiz só 8 listinhas, tá? Então, agora eu vou emendar. Então, onde eu parei aqui no finalzinho, iniciando a segunda carreira e já fazendo as diminuições, eu vou vir aqui na pontinha do lado das correntes, ó. Aqui é o lado interno, tá vendo? O lado interno, eu vou vir aqui
na pontinha da corrente, né? Então eu comecei aliás, eu não comecei ainda, eu vou começar, tá? Eu fiz a diminuição, laçada, vou começar meu Vzinho aqui, né? Então, um ponto alto. Agora eu teria que fazer uma correntinha, só que ao invés da correntinha, eu vou unir aqui nesse outro lado. Eu não tô enxergando a linha, gente, por isso que eu tô meio atrapalhada. Vocês me perdoem, porque vídeo é assim, tá? Então, puxei e já prendi o meu fio, que aliás tá mal colocado aqui, mas dá para trabalhar, tá? Aí eu dou uma laçada e completo o meu pontinho V, tá? Laçada, vou no próximo V, ó, tá vendo que ó, completando o Vzinho de aumento da carreira anterior. Ao invés de fazer a correntinha, eu venho aqui, ó, e onde seria o segundo Vzinho, aqui no meio, eu vou puxar uma laçadinha e vou emendar, tá? Laçada, completo aqui, ó, o meu pontinho V. Aí eu vou pro outro, começo o meu Vzinho, ao invés da correntinha, eu venho aqui, ó, vocês estão vendo que aqui na correntinha tem o começo, o meu primeiro Vzinho que eu fiz, ó, na carreira que vai pro lado de lá, tá? Então, vou emendar aqui, aí eu venho, opa, não peguei a laçada, completo o meu Vzinho, tá? O próximo, eu inicio, tá meio mal acomodado aqui porque a linha ficou por dentro, tá, gente? Deixa eu puxar um pouco. Então, iniciei. Na hora de fazer a correntinha, eu vou aqui, ó, eu peguei no Vzinho de início anterior, eu vou no próximo, ó. Tá vendo? Na correntinha onde eu fiz os dois pontos altos do Vzinho. Venho e fecho. E aí eu vou dando continuidade, ponto alto, próximo Vzinho. Aí aqui, inclusive é o pontinho que teve o aumento, né? O primeiro aumentinho aí na primeira carreira. Puxo por aqui e completo o meu Vzinho. E vou seguindo assim, até lá em cima, tá? Vou fazer com vocês, porque essa parte de fechar, tá? Ela é mais delicadinha, até porque tá bem torcidinho, né? Por causa da espiral. Só que tem uma coisa, gente, ó, vocês estão vendo que ela tá ficando meio saliente aqui, né? Inclusive no modelinho da foto, um deles, eles fazem um acabamentinho aqui, assim, que eu achei até feio, tá? Tem um modo de fazer que fica um pouquinho menos saliente, que é o seguinte, ó, você faz um ponto alto aqui, na hora de pegar, ó, aqui, ó, seria o próximo local de pegar, ao invés de eu pegar aqui com a agulha direto, né, no movimento que a agulha tá indo, eu vou passar essa linha para frente da agulha, a agulha por trás da linha, e venho de trás para frente, puxo esse fio e puxo aqui por dentro. Então, ele vai ficar mais disfarçado. Eu gosto mais desse acabamento, porque não vai ficar assim tão saliente. Você vai perceber, lógico, né? Porque tá um ponto para cá, ó, e tem uma emenda, né? Mas tem que olhar muito para perceber, tá? Então, deixa eu repetir. Ponto alto. Vem aqui no próximo buraquinho, ó. Passo a linha para frente da agulha, senão ela vai ficar enroscada. Venho de trás para frente no buraquinho, dou uma giradinha, passo o fio para cá e passo para cá. É meio chatinho de fazer, tá? Ele escapa muito, vou dizer que às vezes a gente fica até meio irritada de fazer, mas, opa, voltando aqui.
Eu tive um pequeno acidente com a câmera, não tô muito acostumada, né? E tô olhando pela câmera para fazer, ela caiu e aí perturbou todo o negócio. Mas vamos voltar aqui. Então eu passo a agulha por trás do fio, venho de trás para frente, dou uma puxadinha no fio e puxo ele por aqui e já fecho, tá? Fecho, tá? E vou assim até o final, tá? Eu vou dar continuidade. Olha, fechou aqui, fechou, fechou. Vou dar uma paradinha para chegar lá na pontinha e eu mostro para vocês como fica. Bom, vou voltar aqui para mostrar o acabamento, a finalização, tá? Então, o último pontinho aqui, né? Eu vou iniciar o Vzinho, opa, mexendo a câmera, um Vzinho aqui, venho aqui no último, né, no início, a correntinha inicial, o primeiro aumentinho que eu fiz, primeiro pontinho, né, escapou, é isso que eu falava, que ele escapa, puxo o fio, puxo através desse, faço mais um ponto alto, e aqui eu quebro a minha linha, tá? Então agora, deixa eu puxar todos esses fios pra lá. Agora a gente já tem uma dimensão de como está, ó. Vendo como que fica a sainha? Eu acho que se a gente fizer mais aumentos, assim, aumentos mais juntinhos, ela vai abrir mais aqui embaixo. Como é uma coisa pequenininha, quando a gente levanta, ela não fica com muito movimento, mas numa sainha grande, com vários aumentos, ela vai ficar mais volumosa aqui embaixo, maior a roda, e quando ela cai, ela fica mais pesadinha, então dá aquele movimento bonito, igual na foto, né, que a gente viu no Facebook. Depois aqui na cintura é só fazer o acabamento, né, passando um elástico ou uma fitinha, um cordão para puxar, né? A gente faz um cos sumindo esses fios. Na bordinha também a gente pode fazer um acabamento, tá? E vai ficar muito legalzinha, tá muito bonitinha. Eu acredito, esse aqui deu 15 centímetros. Se a gente fizer com 240 pontos, eu tô calculando que chegue a 60 centímetros de comprimento. Mas eu ainda vou fazer a minha, né? Ainda vou testar, porque eu não tenho certeza não, tá? Eu vou fazer uma grande e aí eu mostro pra vocês. Mas é quase certeza que chega a isso. E vai ficar bem rodadinha, tá? Então é isso, pessoal. Tchau, tchau.